Cama, querida cama! Esse é o assunto desse vídeo. Existem várias formas de se fazer uma cama para motorhome, desde beliche, cama que vira sofá durante o dia, cama fixa, como a gente escolheu. Aqui nesse vídeo sobre o projeto a gente falou que a gente quer uma cama fixa. Primeiro pela comodidade de chegar, já tá prontinha, sem ter que ter o trabalho de desmontar ela. E outro fato é que debaixo dela vai ser o nosso depósito para os equipamentos de aventura, como um seguidor nosso disse. O nosso kit alegria. Então nesse vídeo a gente vai contar tudinho sobre como foi a construção da cama, desde a parte de estrutura até a escolha do colchão. Então, veja aí. O primeiro passo é fazer a estrutura da cama. Essa estrutura ela é super importante porque ela vai servir não só para a cama, mas também de apoio para colocar a estrutura do banheiro e da cozinha. A gente pesquisando bastante sobre como construir o motorhome, a gente viu que muita gente, principalmente fora do Brasil, faz toda essa estrutura de madeira. E aí, conversando com o Lucas no Motorhome O Sonho e a galera do Norte ao Norte, ele deu a dica da gente pensar na possibilidade de fazer de metal. Não só porque é mais resistente, mas também para ajudar na estrutura do carro, no balanço. A gente pensou bem e falou, talvez metal seja uma melhor opção. E aí, né, a gente quer fazer tudo a gente mesmo, a gente nunca construiu nada, quem dirá um motorhome, mas a gente vai começar do zero. E pra isso, a gente sabe que, por mais que a gente queira fazer tudo sozinho, a gente vai precisar de algumas ajudas. Eu tenho a sorte de ter uma família enorme e um primo meu que faz um pouquinho de tudo vai ajudar a gente nesse processo. A gente tinha pensado até em soldar metal mesmo aqui, mas ele deu a dica que ele tem algumas chapas de alumínio na casa dele, que ele não tá usando, vai dar pra gente. E aí a gente pensou, pô, alumínio é mais leve, de graça, vamos topar. Então o que a gente vai fazer vai ser algumas pecinhas para parafusar aqui nessa estrutura, porque a Sprinter, a parte boa da estrutura dela, ela já tem umas vigas reforçadas, então a gente consegue parafusar a pecinha de alumínio aqui para enfim colocar as barras. A primeira coisa foi medir, a gente mediu para ver se estava no tamanho que a gente queria da cama, e agora a gente vai começar a botar a mão na massa, cortar o material para começar a construir. Eu tô só na parte de cinegrafia, mas coloquei meus óculos, né, gente? Segurança em primeiro lugar. E enquanto o Renan tá cortando as pecinhas pra gente fazer a estrutura da cama, o meu primo tá ali soldando o chão, porque a gente tirou aquela placa de madeira que tinha no chão pra poder limpar e permeabilizar a parte de baixo. E aí ficaram alguns furinhos do rebite que tinha na placa. Então ele já tá soldando esses furinhos pra gente não ter problema com filtração de água. E a gente vai poder fazer o isolamento térmico tranquilo logo depois de fazer a cama. Então o esquema vai ser, essa chapinha aqui, a gente vai colocar um parafuso e prender aqui direto na lataria do carro. Uns 3 parafusos para dar uma segurança de fixação, todas elas têm uma borrachinha para evitar o barulho, né, a abrasão do metal com metal. E a gente coloca deste lado, outra chapinha deste lado aqui e a barra que vai no meio. Sabia o primeiro furo, viu? Ele mesmo já fura e aperta. Isso é bom. Tá bom aqui? Aí, vai. Aê! Haha. Agora, ó, acho que tá bem seguro isso aqui, hein? Isso porque a gente ainda não colocou a outra. Essa cama aqui não cai, não. Testando. Acho que segura. Tivemos um problema. Depois da estrutura da cama já parafusada, a gente foi medir
e viu que a altura dela não tá suficiente para entrar a prancha. Pois é, na correria de fazer as coisas a gente acabou esquecendo de medir justamente isso. Então vamos refazer sem problema. Um benefício de ter parafusado é esse, que a gente consegue desaparafusar e refazer essa parte com muito mais facilidade do que se a gente tivesse soldado com ferro. Então o que a gente vai fazer? Usar uma chapa dessa, colocar aqui por cima e usar como um calço devidamente aparafusado para colocar essa chapa por cima, e aí a gente tem a altura suficiente, 50 centímetros aqui da caixa de roda até a base da cama para a passagem da prancha de surf. Sabe o que eu acho que é isso, amor? Praga dos seguidores que falaram da prancha, né? A solução então, melhor do que fazer o calço, a gente fez uma mão francesa, tanto por debaixo quanto aqui na lateral. Pega a trema. Ó, a caminha quase pronta. Vai lá, ó, mede pra mim, lá pra cá, e você vem aqui e mede aqui. Agora que a gente finalizou a parte de marcenaria do nosso carro, a gente consegue mostrar pra vocês a estrutura final da nossa cama. Além das barras de alumínio que a gente colocou aqui, a gente também conta com esse móvel para ajudar na sustentação. Aqui embaixo a gente tem 3 chapas de compensado 18mm segurando a cama. 2 aqui e uma aqui na nossa caixa da prancha também. Ou seja, essa cama aqui tá bem fixa, não vai cair. E a gente tem também essa madeira aqui que, além de servir como tampo para esse armário que tem aqui embaixo, ela serve como se fosse o estrado da cama pra gente poder colocar o nosso colchão. Como a Sprinter, ela tem diversas, ela é um carro abaulado, né? Ela tem diversas medidas e particularidades. A gente precisou medir várias vezes essa madeira para ela poder encaixar perfeitamente aqui. E aí, ela encaixando aqui, a gente fez esse acabamento com compensado mais fininho para não perder tanta largura, né, e altura da cama. A gente fez com compensado 3mm. Se você quiser saber mais sobre o que a gente fez aqui na parte de marcenaria, eu vou deixar aqui nos cards o link do nosso vídeo sobre marcenaria, que a gente explica tudo que a gente fez no carro por lá. E aí, a altura da cama, muita gente pergunta qual o tamanho que ficou a cama. Eu e o Renan, nós temos 1,66 de altura. Nessa parte a gente tem vantagem porque a gente é baixinho. E aqui a nossa cama ficou com 1,76 de altura. Mas pra gente dá no limite, eu vou mostrar pra vocês. Deitada, ó, dá certinho, não bate meu pé lá atrás, não bate a minha cabeça aqui em cima, mas fica assim no limite. Então, pra quem é um pouco mais alto, talvez a Sprinter não dê pra fazer o projeto dessa forma. Talvez tem outras vans que são um pouco maiores, mas ainda assim, aqui, pra quem é alto, tem que pensar em outras opções de cama. Por exemplo, você pode fazer uma cama desmontável, né? Muita gente faz um sofá nessa área, que depois vira uma cama. Ou você pode inverter a cama, né? A nossa cama tá de lado, você pode inverter e ela ficar de comprido, assim, pra poder dar o tamanho do seu corpo na cama. Só que aí, se você for pensar nisso, tem que pensar bem no projeto, porque a cama vai ocupar uma grande parte do carro. Outra opção também é aumentar, e aí eu digo na lataria mesmo, cortar a lataria, encaixar uma caixinha maior, aumentando a cama aqui dos lados. Para fazer isso tem que contar com um profissional, né, porque você está mexendo com a estrutura do carro, solda, né, tirando a lataria, colocando uma lataria nova, então tem que fazer com muito cuidado para não dar problema no futuro, mas é uma opção caso você queira manter a cama nesse projeto dessa forma. Além da parte de altura da cama, né, que é a largura do carro, também tem aqui a altura mesmo, que é a altura que a gente vai sentir quando estiver utilizando a cama. Pra gente ficou 90 centímetros, o que, ó, se eu ficar quietinha assim, ereta, fica no limite. Mas é claro que quando a gente colocar um colchão, isso aqui vai mudar um pouco, porque essa cama não vai ser aquela cama para você ficar sentado, relaxando, pulando, enfim. É uma cama só para descansar mesmo, até porque, né, no nosso motorhome a gente fez uma sala para isso, então a gente não precisa desse espaço para ficar sentado, e a gente deu prioridade pro nosso kit alegria. Gente, motorhome tudo vai ser prioridade. Qual é a sua prioridade? Pra gente era fazer caber tudo e ter uma cama fixa, e a gente conseguiu as duas coisas.
Agora vamos falar da parte mais importante, que é o sono. A gente construiu essa estrutura toda aqui pensando justamente no nosso sono, que é muito importante pra gente. Se você quiser ter uma boa qualidade de vida saudável, você precisa de basicamente 3 coisas. Comer bem, né, uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos regularmente e ter uma boa noite de sono. Porque durante o dia que a gente aproveita, faz um monte de coisa, aprende um monte de coisa, e é durante a noite que a gente relaxa, descansa, para o nosso corpo descansar, nossa mente descansar, para no dia seguinte você acordar bem e aproveitar muito melhor o seu dia, né? Galera, se você for pensar, você passa basicamente 1/3 do seu dia, ou melhor, 1/3 da sua vida deitado na cama, dormindo. Então por isso que é muito importante. E lá atrás, ó, faz tempo que desde quando a gente começou a acampar, a gente nunca gostou de passar perrengue. Mesmo na barraca, que a gente continua indo para as montanhas e acampando, a gente sempre gosta de levar o nosso isolante térmico, que é um modelo mais confortável justamente para privilegiar o nosso sono para no dia seguinte, seja onde for, a gente acordar bem e aproveitar muito melhor a nossa viagem, porque não vale a pena, né, viajar para acordar de mau humor, desconfortável, não é legal, tem que aproveitar muito bem a viagem. Então, pra gente falar sobre esse conforto todo, vamos falar sobre o colchão. E aí, na hora de escolher o nosso colchão, a gente ficou cheio de dúvidas, porque tem diversas variantes, diversos tipos de materiais, e aí a gente resolveu encarar realmente como um colchão de uma casa. Então, na hora de escolher um colchão, qual é a primeira coisa que você tem que decidir? Se é um colchão de mola ou um colchão de espuma. No caso do colchão de mola, tem aquela vantagem que geralmente um se mexe, o outro não sente, mas aí tem que ser uma mola boa, né? Mola sacada, porque às vezes você paga um colchão de mola ruim, ele vai ficar fazendo barulho e vai te machucar, né? Mas a gente não consegue simplesmente ir numa loja lá e comprar um colchão de mola, a gente teria que adaptar ele aqui pro carro. Então não daria pra cortar a mola, não tem como fazer isso. Então teria que fazer sob medida e ia ficar com um custo mais elevado. E aqui pra gente, a gente não viu necessidade, então a gente partiu pro colchão de espuma. E a espuma basicamente é a espuma de poliuretano. Essa espuma aqui, né? Como qualquer colchão de espuma, você precisa prestar atenção em 2 coisas principais. A primeira é com relação à altura dela, né? Um colchão geralmente tem de 20 a 30 centímetros de altura, mais ou menos. Mas você pode, no caso do motorhome aqui, tá? Se você quiser, você pode reduzir até 15 centímetros para se sentir confortável. Menos do que isso, a gente acredita que ele vai ficar fino demais e aí você vai começar a sentir o fundo dele, vai machucar, não vai ser legal, né? E essa é a base do colchão. Existem alguns modelos que ele é composto com outros materiais, além do PU. Mas, galera, ele é a base, então é importante que você tenha pelo menos uns 15 centímetros aí de poliuretano, de espuma boa. E aí, a segunda coisa que você precisa decidir é a densidade. Também existem espumas de baixa e de alta densidade. A densidade vai variar de acordo com a sua altura, o seu tamanho e principalmente o seu peso. Existe uma tabela feita para isso, essa tabelinha aqui, ó, você pode seguir essa tabela, ela é meio que universal para você decidir qual vai ser a densidade do seu colchão. A gente escolheu no nosso uma densidade de 33, que é firme o suficiente para garantir o peso de nós dois aqui e ao longo do tempo ela não deformar facilmente. Mas acho que antes, até mesmo você seguindo a tabela, antes de você comprar, o legal é o quê? Testar o colchão. É muito importante. Porque o nosso na tabela poderia até ser uma densidade mais baixa, mas a gente de 28, escolheu, né? E a gente escolheu uma densidade um pouco maior porque a gente se sentiu mais confortável assim. Então a gente sempre vale ir testar, gente. É colchão, você vai dormir aqui pro resto da vida se tudo der certo. Então precisa um colchão bem confortável e só você vai saber dizer se é confortável ou não. E aí, além desse conforto aqui que a gente vai testar agora, ver se esse PU é suficiente pra gente, a gente vai fazer algumas viagens, sentir como que tá o colchão, senão a gente pode acrescentar aqueles outros materiais que o Renan falou. Tem colchões, e aí colchão que você já vai comprar pronto, que já vem com esses materiais, como o viscoelástico ou o látex. Esses outros materiais, eles também vão ajudar, não só, a base é o PU, mas eles vão ajudar na parte de maciez, na parte de não afundar tanto, de um se mexe, o outro não sente. Então assim, outros materiais que você pode considerar, não só para criar o seu colchão, ou então para comprar separado um pillow top, que é como se fosse
fosse um cobertorzinho, né? É uma camada extra do colchão que ajuda no conforto. A gente tá disposto a investir nisso mais pra frente se a gente julgar necessário. E aí existem dois tipos de pillow top, assim como esses compostos a mais, né? Como a Laís falou, o látex e o viscoelástico. Como que funciona, né? Sabe aquele travesseiro da NASA? Então, aquele travesseiro da NASA, aquele material é o viscoelástico. Ele é bem fofinho para quando você colocar o seu corpo em cima, ele vai moldar conforme o seu corpo para diminuir os pontos de pressão sobre o seu corpo. Você se sentir assim, ó, tipo flutuando nas nuvens, né? E o látex também ele tem uma função bem semelhante, com o diferencial que ele é antibacteriano. Então, se você tem alergia, o látex pode ser uma boa solução para você. E onde que a gente arranjou o nosso de PU, né? Porque o de látex e o viscoelástico a gente ainda vai ver no futuro se vai ser necessário. Mas o PU, gente, você consegue encontrar em lojas especializadas em espumas. Aqui em São Paulo, lá no Brás, a gente tem várias lojas e aí você consegue ir lá, escolher a densidade, escolher a altura e eles já cortam no tamanho da cama. No nosso caso, a gente cortou um quadrado perfeito, porque mesmo esses cantinhos aqui que são apertadinhos, a gente consegue encaixar o colchão e é melhor do que comprar um colchão menor que vai ficar se mexendo. Então a gente comprou na medida total do carro e deu super certo. E olha, a gente tá até o momento bem feliz com ele. Então é isso, galera, já escureceu, a gente tá falando de cama, dá o que? A preguicinha, então a gente já vai ficando por aqui mesmo. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aí. E deixa aqui nos comentários também qual estilo de cama você teria aí no seu motorhome e qual o tipo de colchão você tem aí na sua casa. Então Bom, é isso. Vamos aproveitar agora? Até a próxima, Traveleiros! Não vejo a hora de estrear essa cama.